Boa tarde, hoje é dia 25 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou atualmente de licença-prêmio, então não estou com meus alunos em sala de aula, porém no canal eu percebi que tem muita gente pedindo o Aprender Sempre do quarto bimestre. Em 2021, se eu não me engano, eu consegui gravar até a parte 3 da sequência de atividade 1, que é a atual sequência de atividade 5. Então eu resolvi dar continuidade a essa gravação, tá? Para a gente terminar o material Aprender Sempre. Então, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck. A aula é do quarto bimestre, sequências de atividade 5, parte 4. Na playlist, na descrição dos vídeos, você encontra a playlist desta aula, tá? Onde você pode acompanhar as aulas seguintes e as anteriores também. O material, já falei, é o Aprender Sempre, volume 2, do quarto bimestre. É um material do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e o material é fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, qual é a habilidade que nós estávamos trabalhando há anos anteriores? Eu não terminei essa aula. É a EF08MA12, identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. Habilidade EF08MA13, resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas, objetivos do conhecimento, variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Vou dar três exemplos rapidinho aqui. Aqui, por exemplo, é diretamente proporcional. Quanto mais pães eu comprar, mais eu vou pagar, né? Vamos supor, se eu compro um pão a 50 centavos, se eu comprar 10 pães, eu vou pagar R$5. Proporcional. A razão, a constante, né, no caso aqui, é o valor unitário, 50 centavos, tá bom? Isso aqui é diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. São diretamente proporcionais. A inversamente proporcional, um exemplo é assim: fui fazer uma viagem e andei a 60 km por hora. Levei 1 hora para poder fazer esse percurso. Se eu aumentar a minha velocidade para 120 km por hora, será que vai ficar 2 horas de viagem? Não, né? Quanto maior a minha velocidade, menor é o meu tempo. Seria meia hora, certo? Aí do menor para o maior, sempre faça a setinha do menor para o maior. Se uma seta está num sentido e a outra está em outro sentido, ela é inversamente proporcional. Mas para ela ser inversamente proporcional, ela tem que ter uma constante. Como que eu faço para achar a constante na diretamente proporcional? Você pega uma grandeza e divide pela outra. 5 dividido por 10 dá 0,50, que é o valor do pão. 0,50 dividido por 1 dá 0,50. Ou seja, a constante de proporção ali, de razão, é sempre os 50 centavos, naquele exemplo. E aqui, como que eu faço quando ela é inversamente? Eu divido? Não. Se multiplica uma grandeza pela outra. 60 vezes 1 dá 60. Meio vezes 120 dá 60. O que seria esse 60? A distância. A distância é constante. A viagem minha sempre vai ser de 60 km. O que eu mudei foi a velocidade. Então essa aqui é inversamente proporcional. Agora vou dar um outro exemplo, que ela pode aparentar ser diretamente ou inversamente, mas não tem proporcionalidade nenhuma. Por exemplo,
Quando eu era criança e tinha 1 ano de idade, eu tinha uma altura, vamos supor, de 80 centímetros, 0,8 metros. Será que a altura é proporcional? Se eu ficar mais velho, com 2 anos, a minha altura vai aumentar também? Vamos supor que eu aumentei para 1,20 m. E aí? Mas uma grandeza aumentou, a outra também. Mas vamos ver se ela tem a mesma razão. 0,8 dividido por 1 dá 0,8. 1,2 dividido por 2 dá 0,6. É a mesma razão? Não. Então ela não tem proporcionalidade. Até porque se fosse para ter proporcionalidade, eu dobrei minha idade. Então eu tinha que dobrar minha altura. Imagine, com 2 anos eu ia estar com 1,60 m. Né? E o pior, com 10 anos eu ia estar com 8 metros de altura. Não tem cabimento, né? Então isso aqui não existe proporcionalidade, tá bom? 3 exemplos, só para a gente começar a aula de hoje. Então, ó, página 186, sequência de atividade 5, parte 4. Alguns anos a apostila vai estar como sequência de atividade 1, outras vai ter como sequência de atividade 5. Em 2024, atualmente, está com sequência de atividade 5. Aula 7 e 8. Situações envolvendo grandezas proporcionais. Objetivos das aulas: resolver situações-problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais, resolver situações-problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais, elaborar situações-problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais e elaborar situações-problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então, dando continuidade, lá na página 186, exercício número 1. Caroline aprendeu nas aulas de ciências que a densidade, que aí a gente vai chamar de letra D, da variável D, é uma propriedade intrínseca de cada material e consiste na razão entre duas grandezas. A grandeza massa, representada pela letra M, e o volume, representado pela letra V maiúsculo. Tá? Essa é a fórmula para descobrir a densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, ou seja, a massa sobre o volume dá a densidade. Ela, ao chegar em casa, empolgada com o aprendizado, realizou um experimento simples para verificar tal conceito na prática. Ela colocou em uma jarra um volume de 200 ml de óleo de cozinha para calcular a sua massa. Ela pesquisou em um livro e verificou que a densidade do óleo de cozinha é igual a 0,87 gramas barra ml. O que quer dizer isso? Que o peso é de 0,87 gramas, não dá nem 1 grama, por mililitro, por 1 ml. Ela foi acrescentando óleo na jarra, foi acrescentando mais óleo à jarra, medindo o seu volume para obter a massa em cada situação. Os resultados encontrados por Caroline foram os seguintes. Para 200 ml, a densidade era de 0,87 gramas por ml. Aí o que ela fez? Ela queria descobrir a massa de 200 ml. Ela fez massa igual a densidade vezes o volume. Aí qual é a densidade mesmo que ela pesquisou? 0,87. Vezes, qual é o volume que ela colocou? 200. E aí ela chegou a 174 gramas, certo? Aí você vai falar, mas professor, a fórmula não era densidade igual a massa dividido por volume? Quando eu quero descobrir a densidade. E se eu quiser descobrir a massa? Então você pode trocar os membros. Passa esse membro para lá e passa esse membro para cá. Você fica assim, ó. Massa dividido por volume é igual a densidade. Mas eu quero descobrir só o valor da massa. O volume está dividindo desse lado. Quando você for passar para o outro lado, ele vai mudar a operação. Qual é o contrário da divisão? Multiplicação. Então entendeu por que ela fez dessa forma? Ela fez para descobrir o valor da massa e comparar se na balança dela dava
o mesmo peso. Aí quando ela foi para 400 ml, a densidade não muda, porque é uma coisa padrão. Ela fez massa igual a densidade vezes volume, ela fez 0,87 vezes 400 e deu 348. Bom, vamos pensar um pouquinho. Não dobrou aqui o tamanho? O que acontece aqui? Tem que dobrar também. Vamos ver se dobra, dá certo? 174 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Ficou 4, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 subiu, 3. Ó, deu certo, tá? Então, aqui houve a proporcionalidade por enquanto. Proporcionalidade o quê? Direta, certo? E aí, ela aumentou para 500. Aí ela pegou, fez a conta aqui e chegou nesse, tá? A proporcionalidade? Provavelmente, né? Porque a razão, a constante de razão não mudou. O que variou foi o ml. Ao variar o peso, a massa, desculpe, o volume, alterou automaticamente o seu peso, a sua massa, tá? Vamos continuar o exercício. Agora vem. A. Assinale a alternativa com a conclusão correta de Caroline após o experimento. Então eu gostaria que vocês apertassem pause, tentassem ler as alternativas e visse qual é a correta, tá? E aí depois você solta o pause e vê se acertou. Então vou contar até 3 e vou continuar a correção. Continuando então. As grandezas as grandezas volume e massa do óleo de cozinha são diferentes. Desculpe, de novo. As grandezas volume e massa do óleo são diretamente proporcionais. Será? Conforme aumentou a massa, aumentou o volume também? Sim, né? E aí? Teve sempre a mesma constante? Sim. Então esse aqui aparentemente é a verdadeira. B. As grandezas volume e massa do óleo são inversamente proporcionais. Não. Quando a gente percebe que uma grandeza aumenta, a outra também está aumentando. Então não há chance de ser inversamente proporcionais. As grandezas volume e massa de óleo de cozinha não são proporcionais. Bom, como ela tem sempre a mesma constante, então isso aqui não pode ser também, né? Se ela tivesse constantes diferentes, aí sim. Ao dobrar o volume de óleo da cozinha, a massa do óleo triplicou. Será? Foi dobrado aqui, foi multiplicado por 2. Se ela tivesse triplicado aqui, não seria 348, né? Seria 174 vezes 3, 3 vezes 4, 12, foi 1, 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, foi 2, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Seria 500 na A, então não. Então nada a ver aqui, certo? Então, essa também não é correta. A única alternativa que poderia ser correta é a letra A. Tá bom? Tranquilo? Virando a página, na página 187 tem a letra B. Se Caroline continuasse o experimento e medisse os volumes de 600 ml, 750 ml e 1 litro, quais seriam a massa de óleo de cozinha para esses volumes? Qual seria o peso desse óleo de cozinha? Aperte pause, tente resolver, depois solta o play e veja se você acertou. Conta até 3 e vou continuar a correção. Bom, então vamos lá, continuando. Não vou muito observar a tabela, vou só pegar aquela fórmula, né? Que é densidade igual a massa dividido por volume. E aí eu prefiro fazer massa dividido por volume é igual a densidade. Mas eu quero saber da massa, então o volume está dividindo, passa multiplicando. Vou usar essa fórmula para eu descobrir a massa, não é a massa que eu quero descobrir? Quais seriam a massa? Então, para 600 ml. Então, essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai usar. Para 600 ml. Como que fica?
Massa vai ser igual a densidade, que é 0,87, vezes o volume. Volume é quantos? 600 ml. Mas não preciso pôr ml. Quanto que vai dar aqui? Vai ser 600 vezes 0,87. Para ganhar tempo, vamos fazer com a calculadora. 600 vezes 0,87. Quanto que deu? 522 gramas. Então, 522 gramas. E isso para 600 ml. Para 750 ml, mesmo procedimento. Massa vai ser igual a 0,87, que é a densidade, vezes 750. E vai dar um resultado de quantos? Vamos lá na calculadora. 0,87 vezes 750. Vai dar 652,5 gramas. 652,5 gramas. Agora talvez aqui seja um maior desafio para alguns alunos. Como que eu vou descobrir um litro? O volume que nós usamos, o volume está em litros ou mililitros? Mililitros, né? Então, essa densidade é gramas por mililitro. Então eu tenho que transformar um litro em ml. Um litro tem quantos ml? Tem 1000 ml, certo? Então para 1 litro, que é a mesma coisa, 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, você vai fazer massa igual 0,87 vezes 1000. Isso aqui não vou usar calculadora, tem um jeito mais fácil. Então lá, 0,87. Quando você multiplica por 10, a vírgula anda uma casa. Por 100, a vírgula anda 2 casas. Por 1000, ela tem 3 zeros, então ela anda 3 casas. Então, é só você fazer aqui as 3 casas que precisa e a vírgula vai andar. 1, 2, 3, a vírgula vem parar aqui. E aí o zero à esquerda não vale nada. E quando eu não tenho nenhum número depois da vírgula, eu posso pagar 870 gramas 1 litro. Quer ver? Eu vou tirar a prova aqui. 0,87 vezes 1000. Lá, 870 gramas, tá bom? Subindo as respostas, ó lá. Vamos ver se a gente acertou. Vou apagar aqui. Aqui tem todo o procedimento. Olha lá. 522, 625,5 gramas e 870 gramas. Então, correto. Próximo exercício, ainda na página 187, exercício número 2. Uma operadora de telefonia oferece um plano de internet com 6 GB. O que é GB? Gigabyte. 6 GB. Para o uso em dados móveis, com custo mensal igual a R$ 19,99. Ao ultrapassar essa franquia, o usuário paga o custo mensal acrescido de R$ 1,10 a cada 100 MB. A cada 100 MB ele paga 1,10. Então, a cada valor que passe a 100 MB ele paga 1,10. David contratou esse plano em determinado mês e usou 8,5 GB de internet em dados móveis, sabendo que 1 GB é igual a 1024 MB. Qual o valor da conta paga por David no mês? Bom, aperta pause, tenta resolver, depois solta o pause e vê se você acertou. Vou apertar pause aqui também um pouquinho e já volto. Continuando então, vamos lá? Bom, quando estava preparando isso aqui, eu tive uma crítica aqui, ó. Né? Porque assim, ao ultrapassar a franquia, o usuário paga mensalmente
R$1,10 a cada 100 megabytes de uso. Então, cada vez que ele usar 100 megabytes, ele paga R$1,10. Ao entender no enunciado aqui, né, o que acontece na vida real é o seguinte: acabou o plano, a hora que você gastou 0,1 megabytes, você já vai pagar R$1,10. Então você começou, se você usou 1 mega só, se pagou R$1,10. Não é proporcional. Mas aqui é pior, ele fala assim que ao ultrapassar, o usuário paga o custo mensal acrescido de R$1,10 a cada 100 megabytes de uso. Quer dizer que ele usou 100 megabytes para depois pagar, tá? Então, o que ele não completar 100 megabytes, ele não paga. Esse é o meu modo de ver. E aí você resolveria aqui, não teria alternativa, ó, porque pense bem, se ele usou 8,5 e 6 fazia parte do plano, ele gastou 2,5 mega a mais do plano. E aí você vai olhar lá, 2,5 megas a mais são quanto? Giga, desculpe, aqui é gigabytes. Quantos megas são? Cada 1 gigabyte é 1024. Então você vai fazer 1024 vezes 2,5 GB. 5 vezes 4 dá 20, sobe o 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, sobe o 1. 5 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 5 vezes 1 dá 5. Acabei com isso aqui, coloca um sinalzinho de mais e vai para o próximo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Soma tudo. 0, 10 foi 1. 1 mais 1 mais 4, 6. 5, 2. Então, terminei? Não, tem uma vírgula depois aqui. Então ele usou a mais 2.560 megabytes. Então ele usou 2.560 megabytes a mais. A cada 100 megabytes usado, de uso quer dizer que depois que usou, né, ele paga R$1,10. Então o que acontece? O correto seria fazer 2.560 dividido por 100. Cada 100 mega completo que ele usou, ele pagou R$1,10. Quantos pacotinhos de 100 mega ele usou? Vamos ver? 2 vezes 100 dá 200. 6 que tira 0, 6. 5 que tira 0, 5. 2 que tira 2, 0. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. 5 vezes 100, 500. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 0, 6. 5 que tira 5, 0. Ou seja, ele usou 25 pacotes de 100 megabytes e depois usou 60 megabytes que não completou um pacote. E esse é o meu entendimento no enunciado. Então, ele não pagaria esses 60 mega, que é um absurdo. Você acha que alguma operadora vai fazer isso? Da pessoa não precisar pagar se ele usar 99 mega? É o enunciado que está errado, na minha opinião. Aí ele faria o quê? Ele ia pagar lá 25 pacotinhos de R$100. Então 25 vezes, quer dizer, de 100 mega, 1,10. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Matei o 5, vai com Deus. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Soma tudo. 0, 5, 7, 2. Duas casas depois da vírgula devolveu. Então ele pagou R$27,50 a mais, tá? E isso seria a resposta de quanto que ele pagaria a mais pelo enunciado. Porém, o exercício não entende assim, né? E aí ele faz um entendimento pior ainda. Então, o que acontece? Pelo que a gente lê aqui, vamos ler bem. Ao ultrapassar essa franquia, o usuário paga o custo mensal, que seria o R$19,99, né, acrescido de R$1,10 a cada 100 megabytes de uso. Então, cada vez que ele terminasse de usar 100 megabytes de uso, ele pagava R$1,10.
Por que ele não pagou esses 60? Porque ele não terminou de usar 100 megabytes. David contratou, tal, sabendo, tá. Qual o valor da conta paga por David no mês? Então, lembre bem, você teria que pegar os R$ 27,50 e ainda somar com os R$ 19,99, que é o plano. 0 mais 9, 9, 5 mais 9, 14, foi 1, 10, 17, foi 1, 47,49. E tem essa alternativa, né? Tem, certo? Mas observe, não é a alternativa. Ele acha que é 48,15, né? Vamos seguir o raciocínio deles para vocês entenderem no que aconteceu aqui, ó. Então eu vou apagar aqui, certo? Para mim era essa. Se fosse uma questão de concurso, por exemplo, eu entraria com recurso, tá? O que eles fazem? Outro jeito que seria é o seguinte: a cada início seria 26, então 26, porque ele fez 25 e ainda sobrou 60. Se ele paga a cada início, que nem a minha operadora, cada vez que eu inicio uma contratação, independente se eu usar 1 mega ou não, eu vou pagar aquela taxa que é relativa a 200 mega. Então, aqui, 26, vou fazer uma calculadora para ganhar tempo. 26 vezes 1,10, eu pagaria R$ 28,60 a mais, iniciado, né? Mais 19,99 do plano, R$ 48,59. E você olha lá, não tem essa alternativa ainda, tá? Mas olha o absurdo que eles pensaram. Eles pensaram assim, ó, que daí não tem nada a ver com o enunciado. Eu vou precisar de 2,5, né? 2,5 mega, que dá 2.564, certo? E aí ele vem fazer uma regra de 560 e faz uma regra de 3 aqui. 2.560 mega eu vou pagar por quanto? Sendo que cada 100 mega eu pago 1,10. Eles fizeram cruz e multiplica, dá 100 vezes x igual. Aí se faz lá 2.560 vezes 1,10. E aí você pega esse valor, que é 2.816, o 100 está multiplicando, passa dividindo, cortou 2 0, a vírgula andou 2 casas. Então vai pagar R$ 28,16 a mais. Aí mais R$ 19,99, R$ 48,15. Mas é um absurdo, que ele não fala que eu pago 1,10 a cada 100 mega proporcional, porque daí se eu usar 50 mega eu vou pagar metade do valor do pacote, né? E é o que eles pensaram na hora de colocar a resposta. Lembrando então, na minha opinião, a resposta correta é essa, porém o material quer dizer para vocês que é a letra D que é correta, tá? E eu explico aqui também nas letras verdinhas. Vamos para o próximo. Página 187 ainda. Número 3. Para encher totalmente um reservatório com a capacidade máxima de 600 litros, Cássio enche completamente 60 vezes um balde com capacidade igual a 10 litros. Quantos baldes completamente cheios seriam necessários para encher totalmente o tanque se a capacidade de cada balde fosse de 15 litros? Então aqui nós vamos resolver pela proporcionalidade. Quais são as duas grandezas aqui? As grandezas são quantidade de baldes, certo? E o volume do balde. Tá. O tanque continua sendo de 600 litros, esse não muda. Então, se ele tem 10 litros em cada balde, ele foi quantas vezes? 60 vezes. Agora preste atenção. Se aumentar para 15 litros o balde, ó, do menor foi para o maior.
Se aumentou a capacidade do balde, você acha que ele vai fazer mais viagens com o balde ou menos? Você acha que ele vai precisar de mais ou menos baldes, já que aumentou a capacidade? Se você respondeu menos, você acertou, né? Porque se ele aumentou a quantidade de litros que ele precisava levar em cada balde, ele vai precisar fazer menos viagem com esses baldes, né? Por exemplo, para 30 litros ele precisava de 3 vezes os 10 litros. Agora para 15 litros ele precisa 30 litros. Ele precisa de 2 viagens com 15 litros do balde de 15 litros. Então, repare, aumentou uma grandeza, diminuiu a outra. Então, aparentemente, ele é inversamente proporcional, tá? E aí, do menor para o maior, porque eu sei que vai ser menos balde. Quando você percebe que eles estão com as setas inversas, você não pode fazer o cruze e multiplica, porque daí não vai dar certo. Então, tem 2 métodos. Ou você faz esse vezes esse é igual a esse vezes esse, ou você faz do jeito que eu acho que eu gosto mais. Eu mantenho a primeira proporção. 60 está para x, a seta não está assim. Agora eu inverto aquela outra seta. Eu quero que a seta também esteja para cima. Ou seja, quem é a parte menor que estava em cima vem para baixo. Quem é a parte de baixo vai para cima. Agora as duas setas estão no mesmo sentido, eu cruzo e multiplico. X vezes 15, 15x igual 60 vezes 10, 600. X é igual a 600, o 15 estava multiplicando, passa dividindo. X é igual a quantos? 600 dividido por 15. 4 vezes 5 dá 20, subiu 2. 4 vezes 1 dá 4, com mais 2 que subiu, 6. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 6, 0. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 15? Quantos 15 eu preciso somar para dar 0? Nenhum. Então, 0. 0 que tira 0, 0. Então ele vai precisar de fazer quantas viagens? 40 viagens. Então, aumentou a capacidade do balde, diminuiu a quantidade de viagens. Então, aqui seria 40 vezes o balde de 15 litros. Tranquilo? Próximo exercício. Na página 188. Exercício 4 e o 5. Vamos ler o 4 primeiro. Um trem partiu de uma estação a estação A, tá? A estação A às 9 horas e 11 minutos. E chegou na estação B às 9 horas e 19 minutos, mantendo uma velocidade média de 21 km por hora. Durante todo o trajeto, ele manteve essa mesma velocidade. Se o mesmo percurso fosse realizado com uma velocidade média de 28 km por hora, a que horas esse trem chegaria na estação B? Então, aperte pause, tenta resolver e depois você aperta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Vou apertar pausa um pouquinho aqui e a gente já corrige. Continuando então. Bom, aqui é o seguinte, vamos pensar comigo. Tem duas grandezas aqui, não tem? Tem a velocidade média e tem o tempo. Quanto tempo ele levou para fazer a viagem da estação A até a estação B? Se ele saiu às 9 horas e 11 minutos e chegou às 9 horas e 19 minutos, então eu faço a subtração da chegada menos a partida, certo? 9 que tira 1 dá 8, 1 que tira 1, 0. Aí quantas horas deu? 9 que tira 9, 0. Então não deu nem 1 hora e 8 minutos. Então a viagem levou um tempo de 8 minutos, certo? Concorda comigo? Levou 8 minutos para sair da estação A e chegar na estação B, tá? Então o tempo aqui é 8 minutos. A velocidade média é de 21 km por hora. Só, nossa, professor, vou ter que transformar
Quantos quilômetros por minutos? Não, não há necessidade. Mas se você transformar, a resposta vai ser a mesma, mas não há necessidade. Aí o tempo que vai levar vai ser x agora. Se ele aumentar a velocidade para 28 km por hora. Bom, aqui era o menor, aumentou para 28. Se eu aumentei a minha velocidade média, o tempo vai ser maior ou menor? Pensa comigo. Quanto mais rápido eu andar, mais tempo eu vou levar ou menos tempo? Menos, né? Então, sai do menor para o maior. Então, quando eu tenho uma seta para baixo e outra seta para cima, eu tenho o quê? Que ele está inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, já falei para vocês, a gente transforma em frações. 8 está para x, assim como 21 está para 28. Eu mantenho o primeiro e inverto o segundo, né? Eu passo o 28 para cima e o 21 para baixo. Repare agora que minhas setas estão no mesmo sentido. Aí eu cruzo e multiplico. 28 vezes x, 28x. 8 vezes 21, fazendo a conta, 21 vezes o 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Dá 168. Então eu vou apagar ali. 168. Aí eu quero descobrir o valor do x sozinho. O 168 já está lá. O 28 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Então agora eu vou fazer 128 dividido por 28, é isso? Quantas vezes o 28 dá próximo do 128, se eu precisar somar? Bom, se eu tentasse por 5, né, vamos tentar por 5. 5 vezes 8, 40, foi o 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14. Passaria. Ah, tá, estou errando uma coisa aqui. Não é 128 não, 168. Quando eu faço por 5, vai ficar pouco, ó. 5 vezes 8, 40, subiu 4. 10 com mais 4, 14. Reparou que não chegou? Então vamos ver por 6. 6 vezes 8, 48. Ó, já terminou igual, já ficou bom isso. Subiu 4. 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16. 8 que tira 8, 0. 6 que tira 6, 0. 1 que tira 1, 0. Quantos minutos então levará se eu aumentar a velocidade? 6 minutos. Então ele fará em 6 minutos. Ah, mas não é essa a pergunta, professor. Ele quer saber que horas vai chegar lá. Bom, agora eu sei que ele levar 6 minutos. Que horas que ele vai chegar lá? Se ele saiu às 9 horas e 11 minutos, e eu vou somar 6 minutos, vai ficar o quê? 1 mais 6, 7, 1 mais ninguém, 1, nenhuma hora, então será 9 horas e 17 minutos a hora que ele vai chegar, tá? Então, ele vai chegar às 9 horas e 17 minutos. Subiu a explicação aí com a letra bonitinha, tá? Mesmo jeito que eu expliquei, só que a letra aí está mais bonitinha. Número 5. Agora é sua vez de ser protagonista no seu aprendizado. Elabore uma situação-problema que envolva duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Em seguida, apresente as soluções. Aqui é uma resposta pessoal, tá? Cada um vai poder fazer um exercício diferente do que eu vou falar aqui, tá bom? Então eu vou apresentar dois aqui no caso, dois exercícios, um com a diretamente, outro com a inversamente, e a gente vai resolver, tá bom? Então aqui ó, diretamente, em uma dúzia de bananas paguei R$ 8,50. Quantos eu pagaria em meia dúzia de bananas? Então aqui, grandezas, as grandezas são quantidades de bananas e valor. E uma dúzia, 12 bananas, paguei R$ 8,50. Em 6 dúzias, em meia dúzia, seria 6 bananas, pagaria X. Do menor para o maior, se eu diminuir a quantidade de banana, automaticamente eu vou pagar menos. Então é inversamente proporcional.
É lógico, eu posso resolver de outro jeito. Aqui eu dividi por 2. Desse lado eu também divido por 2. E aí eu chego na resposta. Mas eu vou fazendo cruz e multiplica, tá? 6 vezes x, 6x. Não, perdão. 12 vezes x, 12x. 6 vezes 8, 50. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, foi o 3. 6 vezes 8, 48. Com mais 3, 48, 49, 50, 51. Certo? Então, 51 é 5.100. 12 vezes o valor que eu vou pagar dá 5.100. Mas não quero pagar 12 vezes. Quero pagar uma vez só. Então dá 5.100. O 12 estava multiplicando, passa dividindo. 5.100 dividido por 12. 4 vezes o 2, para chegar perto do 500 lá, do 51, desculpe. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 1 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 8, 3. 4 que tira 4, 0. Abaixa um 0. Se abaixou, tem que resolver. 2 vezes. E aqui eu falei errado, perdão. Esqueci de colocar a vírgula. É 51 inteiro. 51 reais dividido por 12. Então aqui eu tenho uma vírgula, tá? Abaixou 0. Como eu já coloquei a vírgula aqui na hora que eu abaixei a hora que eu abaixei o primeiro 0, eu tinha que pôr uma vírgula. Então abaixei o 0. 2 vezes 12 dá 24, sobra 6. Abaixo o outro 0. 5 vezes 12 dá 60. Então eu vou pagar ao todo R$ 4,25. Nossa, professor, não era mais fácil fazer metade? Sim, meia dúzia, metade. Metade de R$ 8,50, R$ 4,25. Tá bom? Agora, resolvendo a última. Inversamente. Se uma equipe de 4 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo constrói 25 metros de muro em 8 dias, trabalhando 8 horas por dia, se fossem contratados mais 4 pedreiros para a equipe para trabalhar no mesmo ritmo, na mesma quantidade de horas por dia, quantos dias os 8 pedreiros... Por que 8 pedreiros? Alguém entendeu por que 8? Tinha 4, contratou mais 4. Quantos pedreiros tem agora? 8. Quantos dias os 8 pedreiros construiriam o mesmo muro? Então, aqui tem duas grandezas. Quantidade de pedreiros e dias trabalhados, certo? Então, com 4 pedreiros, eles fariam em 8 dias. Com 8 pedreiros, eles fariam em X dias. Então, reparem, do menor foi para o maior. Aumentou o número de pedreiros. Vocês acham que vai aumentar o número de dias ou vai diminuir o número de dias? Acertou quem falou que vai diminuir, né? Porque se tem mais gente trabalhando, a mesma quantidade de metro de muro, o muro vai ser o mesmo, então vai ser menos dias. Então deu uma inversamente proporcional. Não posso cruzar e multiplicar. Você tem que inverter uma seta. Essa eu vou resolver diferente. Quando você vê que é inversamente, você faz esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então lá, 8 vezes x, 8x, igual 4 vezes 8, 4 vezes o 8, tá? Um outro jeito de você resolver é fazer o seguinte: x igual 4 vezes o 8 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Então quantos dias esses pedreiros levariam para fazer? 4 dias. Ué, faz sentido. Dobrou a quantidade de pedreiros, vai diminuir pela metade a quantidade de dias, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma aula do material Aprender Sempre. Finalizamos a sequência de atividade 5 e se você assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que aqui aparece o link da playlist, aqui é da aula anterior e aqui vai ser da próxima aula, que vai ser a sequência de atividade 6, que ainda vou gravar, mas
futuramente vai estar aparecendo aqui, você pode acompanhar pelo link da playlist. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.